Todos bem-vindos aqui ao canal Mulheres Vencedoras e desde já eu quero agradecer a presença de todos vocês. Tem uma amiga aí que disse que que estava saindo áudio muito baixo. É porque assim, do lado da minha casa tem uma creche, né? E a minha casa é bem próxima da rua. Então, dependendo do barulho, às vezes eu acho, né, que eu falando mais baixo não vai ter interferência no vídeo. Sendo que o que acontece? Acaba tendo interferência. Eu falando baixo. Então o motivo é esse, mas eu vou tentar melhorar o tom da minha voz, tá bom? Muito obrigada aí pelo despertar. O desejo do narcisista é te manter refém dele. Ele deseja isso, ele deseja cruelmente que você seja refém dele para uma vida inteira. Então entenda que o narcisista quer a vítima se sentindo uma vergonha que não é dela. Ele quer ver a vítima sentindo uma vergonha que está nele. E essa vergonha que está nele é uma vergonha que não só está, mas que ele vive nela. E ele quer ver a vítima sentindo essa vergonha que eles vivem nela. Então veja que você não precisa mais viver sentindo uma vergonha que não é sua, mas é do narcisista. Você não precisa viver debaixo dos abusos de uma pessoa que não sabe respeitar a outra. Isso não é viver, gente. Isso é existir morrendo aos poucos. Quando eu aceito viver aquilo que o outro quer que eu viva. E o narcisista, ele te conhece. Ele estuda o seu comportamento. E ele se apresenta a você exatamente como alguém parecido com você. Ele vai se apresentar a você com as características que ele viu em você como pessoa, como ser humano. Ele imita você para estar diante de você e entrar na sua vida. Pronto. Se você brilha, ele vai chegar brilhando. Se você sorri, ele vai chegar sorrindo. Se você tem uma ideia, ele vai chegar com uma ideia compatível com aquilo que ele está vendo em você. Pronto, brilhou tudo. Chegou perfeito. Só que depois das manipulações, o que acontece? Ele pega a sua parte vital. Depois que ele te manipula, ele pega as partes vital da sua vida. Então parece que você está perdendo as forças diante do narcisista, mas isso não é verdade. Primeiro ele te copiou. Então ele é como se ele fizesse uma troca. Ele aparece no seu lugar, te fazendo desaparecer da vida. E ele começa a aparecer no seu lugar. Ou seja, bom, gente, isso aqui é o que eu acho, tá? Pra mim, o narcisista se passa por você diante de todas as pessoas, colocando você no lugar dele a todo tempo. Porque a vítima adoece e ele não. Então, ele não pode adoecer mais do que ele já é doente. Eles fazem isso pra quê? Pra que eles não sejam vistos, percebidos como um narcisista, como um controlador, como um chantagista. Então, o que acontece? A vítima, sem perceber, ela assume o papel do narcisista, né, durante um período de tempo, até ela entender que ela está se relacionando com um perverso narcisista. Quando ela entende isso, ela se cura. Mas enquanto a vítima não entende, ela troca de lugar com o narcisista. Ele é triste? Ele vai fazer você se sentir triste. Ele é apagado? Ele vai fazer você se sentir alguém apagada. Ele é só, porque às vezes ele reclama muito que ele não tem companhia, que ele é só. Ele vai fazer com que você se sinta só e sem ninguém diante da vida. Ele é estagnado? Ele vai trabalhar para manter a sua vida estagnada e parada como a dele é. Tanto que todos eles, ou quase todos os narcisistas, eles colocam a vítima no isolamento. E esse isolamento é emocional. Então, você não fala sobre o que te faz sofrer. Isolamento emocional. Você fica acuada. E o que acontece? Por que você se acua? Porque você fica esperando que esse abuso uma hora passa e que esse narcisista melhora. Só que isso não acontece. E o que acontece então? Os abusos só aumentam. Ele te coloca você no segundo. Isolamento espiritual. O narcisista coloca a vítima no isolamento espiritual. Te afasta dos irmãos, forjando situações
E até vir desanimar você ao ponto de você nunca mais querer pisar dentro de uma igreja. Isolamento espiritual. Ou qualquer outra religião que você tem. Depois, ele te coloca no isolamento psicológico. Projeta tudo que é dele em você. Olha para você ver os degraus, os estágios que eles vão trabalhando a mente da vítima. Ao ponto de você pensar que você é doente. Você não pensa que você está doente, você pensa que você é doente. Então veja, você não é doente. Você fica doente. Ficar é diferente de ser. A vítima pode ficar doente, mas ela não é doente. Você pode estar doente, mas você não vai permanecer doente. Agora, o narcisista, ele não está doente. O narcisista, ele é doente. Olha a diferença. Ele não está assim com o comportamento narcisista. Ele é assim com qualquer pessoa. Ele é desse jeito 24 horas, sem cessar. Aí ele faz o quê? Coloca você no isolamento físico. Pronto, é um dos últimos que ele te joga. E esse é um dos últimos que ele trabalha para ver você se afastando do seu rol social, te afasta dos irmãos, né? Como eu disse agora há pouco, afasta a sua alma de se sentir bem nos lugares que você ia. Ele agora afastou você da sua própria alma, afastando você da sua família, do seu lugar de origem, te afasta dos amigos. Agora, ela vê o momento perfeito que ele forjou para ela no início da relação e que ele não pode dar sustentabilidade nisso agora, porque ele trocou de lugar com você, querendo que você se comportasse com os sentimentos que ele tem, e ele começa a resplandecer no seu lugar, ainda que falsamente, esse brilho, falsamente ele pega emprestado da vítima. Então a vítima começa a pensar, mas era perfeito demais. Era bom demais, e por que tudo isso aconteceu? Não, ele já está te afastando fisicamente. Não só das pessoas, como você começa a se afastar de você mesma. A vítima começa a deixar ela para depois. Afinal, a vítima agora só está vendo o que ele quer que ela veja, ela pensa o que ele quer que ela pensa, e a vítima começa a desejar aquilo que o narcisista quer que ela deseja. Então, entenda uma coisa, ele é só um narcisista, nada além disso. E nunca pode ter nada nem ninguém na vida. E o que ele deseja é que você também enxergue a vida do mesmo jeito que ele enxerga e comece a viver exatamente como eles vivem. Então a vítima chega a pensar que ela é culpada por ele estar tratando ela mal, por ele estar tratando ela com desdém. E aí o narcisista se cresce. Ele se cresce e aparece. E enquanto ele aparece, a vítima vai desaparecendo de tudo aquilo que ela vivia. Não só diante da própria vida dela, como diante de todas as pessoas. Então, como a vítima sofre nas mãos do narcisista, ele começa a demonstrar para a vítima que ele tem poder e governo sobre ela. E no mesmo momento que ele demonstra que ele tem poder e governo sobre a vida da vítima, ele também quer ser visto como alguém que é coitado e foi injustiçado por você. E por que ele vai ter esses dois comportamentos e vai fazer isso com você? Para que as outras pessoas não vejam o que você viu e está vivendo dentro de quatro paredes. Não, as pessoas de fora não podem ver nem perceber aquilo que só você está vivendo. Ninguém convive com um narcisista e vai sentir a sua saúde vital segura. Pelo contrário, quem convive com o narcisista vai perceber a saúde vital sendo lentamente sugada.